Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus de Nazaré. Você acredita que, querendo ou não, tanto você quanto a minha pessoa, nós estamos vivendo momentos de ataques espirituais? Eu gostaria de falarmos um pouco sobre isto em nome do Senhor Jesus. Não é algo que eu quero e nem você quer. E eu acredito que não só a minha pessoa, como a sua pessoa, mas como todos os que estão aqui no nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Então vamos aplaudir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Meus amados, por gentileza, em nome de Jesus, e é bíblico, a Bíblia fala de dois homens. Um homem chamado Eliseu, servo do Senhor. A Bíblia diz que esse recebera da parte de Elias uma unção dobrada. Porém a Bíblia Sagrada diz que um certo dia a sua casa esteve cercada de um exército inimigo. E a Bíblia diz que o seu servo, ao sair de dentro de casa, viu que este exército estava armado até os dentes, prontos para matar. A Bíblia diz que ele se desesperou. A Bíblia Sagrada diz que ele adentrou e, chegando dentro de casa em desespero, ele disse: "Ah, meu Senhor!" Então você lê, quando lê, você percebe o desespero dele. E quem não iria ficar desesperado numa situação como esta? Porém, interessante que a Bíblia diz que ele falou ao homem de Deus que a sua casa estava cercada de um grande exército inimigo e que estavam ali para dar cabo à sua vida. Porém a Bíblia diz que Eliseu, ao sair de dentro de casa, orou ao Senhor para que os olhos de seu servo fossem abertos. E a Bíblia Sagrada diz que, tendo ele orado ao Senhor, os seus olhos se abriram. E quando os olhos do servo de Eliseu se abriu, a Bíblia diz que ele contemplou, ele viu anjos com espadas desembainhadas. Interessante que os anjos não passaram a estar ali presente depois da oração. Não, eles já estavam ali, porque havia um homem que acreditava no sobrenatural, havia um homem que cria no sobrenatural. É impressionante se dizer que nós, seres cristãos, fomos chamados para acreditarmos no mundo espiritual. É tanto que, para você aceitar Jesus de Nazaré, você tem que crer no sobrenatural. Se você não crê no sobrenatural, então você não crê na sua salvação, você não crê no perdão dos seus pecados. Então, infelizmente, o que é que vai acontecer? Você vai ser um crente mero carregador de Bíblia, esquentador de banco, e que mais cedo ou mais tarde você pode desfalecer-se na sua fé. É interessante entender que a Bíblia Sagrada diz, está escrito, que para que os que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. Por quê? Porque o nosso Deus é sobrenatural, Ele é Espírito. E a Bíblia Sagrada diz que é importante que nele creamos, não pelos olhos de quem vê, não pelas mãos de quem toca, ou pelo corpo de quem sente, mas pela fé. O que é interessante é que, tendo ele aberto os seus olhos, a Bíblia diz, e quantos de nós não citamos o versículo? E o versículo é citado por todo cristão. O versículo é muito simples, é este: mais são dos que são por nós do que os que são contra nós. Quem nunca ouviu alguém citar isto? No momento de aperreio, de agonia, de luta, de dificuldade, e abriram a boca e disseram: espera ainda, mais são dos que são por nós do que os que são contra nós. Mas me perdoe, muitos falam até sem conhecimento a razão e o porquê disto, mas citam, abrem suas bocas e dizem: não, mais são dos que são por nós do que os que são contra nós. Mas me perdoe, falam de boca para fora, não falam pelo que creem, não falam pelo que acreditam, não falam pelo que confiam, e principalmente não falam pelo que conhecem, e só conhecem por ter ouvido falar. Outros recitaram, então eu, como um vagão, então simplesmente eu sigo a locomotiva, e aí então eu também cito, uma vez que me faz sentir-me bem, dizer que mais são dos que são por nós do que os que são contra nós. Mas a verdade é, para Deus, você está crendo nisto?
Para Deus, você está verdadeiramente acreditando nisto? Porque a Bíblia Sagrada diz que na verdade é. Então é interessante entendermos, e biblicamente falando, que é necessário que os meus, os teus, os nossos olhos se abram no que é espiritual. Uma vez que a Bíblia Sagrada diz que Deus nos chamou-nos para andarmos no que é espiritual. Por isso que a Bíblia diz: andai em espírito. Andar em espírito é você andar no sobrenatural de Deus, é você crer na totalidade da palavra de Deus. É você crer nisto. É você acreditar na totalidade da palavra. Então quando você, em nome de Jesus, você crer que Deus te trouxe aqui nesta noite, e Deus está para nos trazermos de volta o que Ele já falou ao nosso coração nesses dias passados. Então vos peço licença, a fim de que você não possa pensar que, será que é porque ele não tem outra coisa para pregar? Será que ele não teria uma outra mensagem? Porque essa eu já ouvi domingo passado. Bem, com certeza Deus sabe que se assim Ele quisesse, Ele teria me concedido. Mas eu louvo a Deus porque Ele insistiu no meu coração e eu não sei o porquê. Então a razão é, preste bem atenção, aos que já ouviram, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, a pergunta é esta: o que mudou de lá para cá na sua vida? Mas os que estarão ouvindo de primeira mão, é o que irá mudar na sua vida a partir de então, que você terá ouvido o que Deus tem para falar com você. Deus diz na sua palavra que Ele requer que nós sejamos praticantes de toda a verdade, e não somente ouvinte. Está escrito na palavra de Deus: sede praticantes e não somente ouvintes. Então eu lhe peço, por favor, em nome de Jesus, apresente a sua mão aí a Deus. Em nome de Jesus, você que crê no sobrenatural, você que crê no que é espiritual, e diga: Pai, em nome de Jesus, eu te ofereço a minha mão, e nela eu te peço, coloca o teu poder na palma da minha mão, no que é sobrenatural, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre os seus olhos, por favor. E você que está em casa, nos assistindo, faça a mesma coisa. E diga: Senhor Espírito Santo, ilumine os olhos do meu entendimento, assim como os olhos de Eliseu, ao orar ao Senhor, o seu servo lhes foi aberto. Abre os meus olhos, para que eu possa, ouvindo a tua palavra, não com os meus ouvidos, mas com o Espírito, o meu verdadeiro eu, possa discernir a tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, abre os meus olhos, em nome de Jesus. Deixa eu terminar esta oração. Pai, em nome de Jesus, eu retiro toda autoridade e legalidade que principados e potestades e obras do inferno estejam sobre a casa, a vida, a família e a vida espiritual deste povo neste ministério. Que a tua palavra vá, e em nome de Jesus se manifeste o teu poder para teu louvor. E quantos creem, diga amém, e aplauda Jesus bem forte então. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: estou lhe vendo melhor com os meus olhos espirituais. Mais uma vez: estou lhe vendo melhor com os meus olhos espirituais. Amém? Eu estou sentindo graça para pregar mais uma vez esta mensagem, a unção de Deus neste lugar, em nome de Jesus. Bem, no livro de Apocalipse, capítulo 12, no versículo 17, diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher. Existe alguém que está furiosamente irado. Eu não tenho como tentar lhe explicar que tamanho de ira é esta. Eu não tenho como eu lhe explicar. Eu não sei se você já ficou irado com alguém. Eu não sei se de repente o seu sangue subiu pela cabeça. Eu não sei qual foi a sua atitude a seguir.
Talvez você até possa me dizer: pastor, eu já tive momentos da minha vida que eu fiquei tão irado, que eu saí quebrando tudo que estava na minha frente, até o meu celular eu quebrei e depois me arrependi. Eu saí quebrando, olha, cadeira, eu saí quebrando móveis, eu saí quebrando o que tinha na minha frente, eu saía quebrando, pastor, por quê? Porque o sangue subiu pela minha cabeça, eu fiquei tão irado, que eu simplesmente fui levado a atitudes e comportamentos por conta deste momento de ira. Eu não sei. O que é interessante, você sabe o que é? É que a Bíblia está dizendo que existe alguém que está irado, não está só com raiva, está irado, está chateado com alguém. Esse alguém, a Bíblia Sagrada nos dá a entender, porque diz que não é a favor, é contra. E é contra quem? Contra a mulher. Sabendo que esta mulher, biblicamente falando, é representada hoje pela igreja. Mas quando eu digo igreja, eu não estou falando de placa denominacional, eu estou falando da igreja chamada você. Então existe alguém que está irado comigo, está irado com você pessoalmente, e nós temos que sabermos quais são os seus ardios, os seus dados inflamados, porque se nós não formos ensinados, nós não vamos saber. Então a Bíblia Sagrada diz: o dragão irou-se contra a mulher, esta mulher chamada igreja, voltou no versículo, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Todos nós somos, na verdade, a semente de alguém. Todos nós somos sementes de alguém. Na verdade, todos nós somos frutos da intercessão, da oração de alguém. Nenhum de nós chegamos até a Deus simplesmente por chegar. Não. Alguém intercedeu por você. Alguém orou por você. Alguém clamou a Deus por você. Você não está aqui simplesmente porque decidiu estar, ou serve a Deus porque decidiu servir. Não. Os teus olhos, claro, se abriram com a palavra. Você então foi iluminado à luz do seu entendimento, a palavra de Deus se abriu no seu coração e você aceitou Jesus. Mas um dia, alguém conhecido ou desconhecido orou por você. Alguém que talvez você nunca, jamais conheceu, mas há de conhecê-lo lá no céu. Deus há de apresentá-lo e dizer: olha, sabe por que você aceitou o meu filho Jesus? E você vai perguntar: por quê? Porque esse fulano de tal aqui, ó, que você nunca viu e nem o conhece, um dia estava orando e clamando, e começou a orar, interceder e pedir ao Senhor, a mim, que eu salvasse essa pessoa que estava em depressão, tristeza, angústia, prestes a dar cabo à própria vida, que estava em meu vício, que estava sendo vítima de feitiçarias. E quando essa pessoa começou a interceder, foi exatamente como você se encontrava. Então eu preparei tudo para que eu pudesse te dar o conhecimento da minha pessoa. E graças a mim, no caso a Deus, você me aceitou como meu Salvador. Porém, talvez você já conheça alguém da sua família, da sua casa. Talvez um parente seu, um familiar. Pessoas que oraram, clamaram, pediram. E que de alguma forma você viu algo diferente nessas pessoas. E hoje, para a glória e louvor do nosso Deus, você aceitou a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou lhe dizendo isso porque a Bíblia Sagrada diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. O que é interessante, que este fazer guerra não é o que eu quero. Se eu pudesse verdadeiramente, sabe, se eu tivesse como, mas infelizmente não tem, porque não parte de mim. Quem é que quer guerra contra o dragão? Quem é que quer guerrear contra ele? Nenhum de nós, eu não quero, nem você quer. Também não quero ter paz com ele, porque a luz e as trevas não podem habitar, estar no mesmo lugar. Porém a Bíblia diz que esta guerra independe de mim, depende de você, porque parte dele esta guerra. Ele simplesmente bateu o pé e disse: vou estar fazendo guerra contra os remanescentes, eu vou estar fazendo guerra contra a igreja, e esta igreja é chamada você. E ele continua: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus. É impressionante dizer que a Bíblia Sagrada diz: os que guardam. E os que guardam o que, pessoal? Os que guardam o que, pessoal? Os que guardam o que? Os mandamentos. E eu creio que todos nós guardamos os mandamentos de Deus. Porém ele continua dizendo: e
tem o testemunho de Jesus Cristo. Diga, e tem o testemunho de Jesus Cristo. Bem, eu acredito que você deva entender de alguma forma que o grande dragão, que é o diabo, Satanás, a besta, como nós sabemos, ele está irado, ele está revoltado. E revoltado por conta de quê? Por conta de que guardamos os mandamentos, por conta de que somos os remanescentes do Senhor, e por conta de que principalmente damos testemunhos de Jesus Cristo. Quer dizer, é através do meu, do teu, do nosso testemunho que podemos levarmos a Cristo ao conhecimento de muitas pessoas. Então veja que a Bíblia diz que ele é específico. Ele não está em guerra simplesmente por estar, ele é específico. Ele está dizendo, eu estou em guerra, e esta guerra é contra o remanescente, é contra os que guardam os mandamentos e contra os que dão testemunhos de Jesus Cristo. Porém, entenda uma coisa: essa guerra que é declarada por ele contra os que dão testemunho de Jesus Cristo é para fazer com que nós mesmos, sem percebermos, passemos a darmos um testemunho. Por que um testemunho? Porque uma vez nós entendemos biblicamente que o Senhor Jesus Cristo, a mim, a você, a nós nos chamou-nos para darmos testemunhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, eu quero lhe dizer que esta guerra que nós estamos tratando nesses cultos não é uma guerra financeira, ainda que possa ser. Não é simplesmente uma guerra física, quer dizer, de enfermidades no corpo, que ainda que possa ser também. Não, é uma guerra que vai muito mais além do que isto. É uma guerra que eu acredito que é de fundamental importância você se analisar, você se averiguar. Mas para isso, você precisa se desarmar. Porque se você não se desarmar, a palavra irá até você, irá falar de áreas da sua vida, irá lhe incomodar, mas não irá lhe moldar e nem mudar você. Porque é difícil, sabe, falarmos sobre isso, principalmente para crente. Nossa, como é difícil, irmão Jorge. É mais fácil você trazer esse tipo de pregação para pessoas não crentes, para pessoas que não sabem quem é Deus. Porque esses, na verdade, terão a facilidade, a humildade de dizer, Senhor, muito obrigado por estar falando isso comigo. Então eu quero falar de uma guerra, e esta guerra é por demais espiritual. Diga, espiritual. Eu quero lhe dizer que talvez você esteja sofrendo ataques espirituais. Talvez você esteja sofrendo ataques espirituais e você não percebe. Então, para isso, nós temos que identificarmos, nós temos que entendermos que ataques espirituais são esses. O pior ataque espiritual é aquele que te faz esfriar. Preste bem atenção. O pior ataque espiritual que uma pessoa pode enfrentar é aquele que nos faz nos esfriar, nos acomodar, nos apostatar pela fé e não percebemos. Então o pior ataque espiritual é aquele que nos faz esfriar e ainda nos fazer achar normal. Esse é um dos piores ataques espirituais que uma pessoa pode sofrer. Ela se esfriar e achar que é normal. Não é normal. E ela, sem perceber, está sofrendo ataques espirituais ao ponto de que ela não consegue perceber tudo o que está acontecendo à sua volta. A Bíblia diz que tem ataques espirituais que não começam com queda. Então entenda uma coisa: nem sempre o fulano, cicrano, beltrano, que estará sofrendo ataques espirituais da noite para o dia, irá cair, no que quer dizer, irá simplesmente se esfriar da noite para o dia, ou simplesmente cruzar os braços, ou se permitir com que a cadeira da casa de Deus em que ocupava fique vazia. Escute isso em nome de Jesus. A dificuldade que você tem de evangelizar pessoas, principalmente cristãos, a respeito deste assunto, começa exatamente com isso. Porque é difícil a pessoa entender, compreender, pelo tempo de crente que tem, ou pelo tempo que já servem a Deus. Tem ataques espirituais que não começam com queda, começam com esfriamento. Então existem ataques espirituais que não começam com queda. Queda é consequência. Queda é consequência. Estar no mundo é consequência, é resultado. Mas resultados de quê? De ataques espirituais. E que na verdade muitos infelizmente começam a adentrar a um mundo espiritual de esfriamento.
A Bíblia diz que o perigo do esfriamento espiritual é quase nunca assustar no começo. Se você chegar para uma pessoa e falar sobre o que nós vamos falarmos aqui, talvez ela até te ignore. Talvez ela até diga, comigo pode ter certeza que isso não está acontecendo. E já estando acontecendo. Por quê? Porque no começo não assusta. No começo parece algo normal, algo bem natural. Até então, porque eu não me vejo desviado. Eu não me vejo fora da igreja. Eu não me vejo fora dos planos de Deus. Pode ser o pastor, pode ser o obreiro, pode ser o levita, pode ser o membro, não importa. Lembre-se que a Bíblia diz aqui que o dragão irou-se contra a mulher, contra a igreja, não denominacional ou placa de denominação, mas como igreja de forma individual. Primeiro, a Bíblia diz que muitos que estão sofrendo ataques espirituais têm que começar a achar normal orar menos. Tudo começa com oração e orar menos. Por quê? Porque o único meio que temos de termos comunhão com Deus é através de uma vida de oração. Quando aquela pessoa começa a sofrer ataques espirituais, ela começa a se esfriar. E ela começa a orar menos. Ela não ora mais, ela ora menos. Não quer dizer que ela deixou de orar, mas só que ora menos e ora bem menos. Você sabe o que é interessante? É que você passando as páginas do Novo Testamento, você vai ver Jesus de Nazaré nos dizendo algo que parece fugir dos nossos olhos. Em um certo momento, Jesus de Nazaré falando aos seus discípulos, que se encontravam cansados, frios, acomodados. A Bíblia diz que está lá escrito que Jesus foi até eles, uma vez que se encontravam no Getsêmani. E tendo ido até eles, os encontrou dormindo, os encontrou descansando. E Jesus olhou para eles e disse: ei, vigiai, abrid os olhos. E de repente ele retorna e retorna de novo e os encontra dormindo do mesmo jeito. E a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz: ei, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. O que para nós orar uma hora é muito, para Jesus é como que se fosse um minuto. Veja que ele diz: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Nem por uma hora vocês puderam vigiar comigo. Nem por uma hora vocês mesmos puderam estar diante de mim em oração. Veja que o que nós achamos que orarmos uma hora é muito, para Jesus é pouco. Por quê? Porque quanto mais nós oramos, quanto mais buscamos a presença de Deus, mais de Deus nós teremos dentro de nós. E é importante que você entenda isso em nome de Jesus. Eu quero lhe dizer uma frase simples, mas que eu aguardo no meu coração. Por que tem pessoas que passam mais tempo para resolver um problema, enquanto que tem outros que passam menos tempo para resolver o mesmo problema? Tudo vai depender do tempo que você está disposto a investir em oração com o Senhor. Você deve lembrar-se de um pai desesperado. A Bíblia diz que ele levou o seu filho que estava endemoniado. A Bíblia diz que os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Até que Jesus veio do monte da transfiguração. E quando se aproxima o pai, corre até ele e disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo, mas os teus discípulos não conseguiram expulsar. Se tu podes, olha que coisa triste. Aquele pai estava tão desacreditado por conta das atitudes dos seus seguidores de Cristo, que ele vai olhar para Jesus e vai dizer: porque talvez também tu não possa fazer. Tu podes, ajuda-nos. Olha que coisa triste. Então você veja que nós podemos passarmos um testemunho para as pessoas. Veja que você, sem perceber, pode passar para as pessoas em que o Cristo que você serve não é verdadeiramente esse Cristo relacionado na Bíblia, e que nele tudo você pode, nele que te fortalece. Então você pode passar um testemunho para as pessoas da sua família e nem perceber, e nem atentar que você está passando testemunho para o filho, para o pai, para a mãe, para o irmão, para o tio, para o cunhado, para o genro, por conta de atitudes e comportamentos que você está tendo no que se refere ao mundo espiritual. Veja que aquele pai chegou para Jesus e disse: se tu podes, porque se os teus discípulos não podem, também tu não pode. Quer dizer, tal pai, o que pessoal, como é que diz a frase?
tal filho, ou então o filho, o pai. Então eles olham para Jesus e dizem: bem, como os discípulos não puderam, talvez tu também não possa. Jesus olhou para eles com indignação, está escrito. Jesus ficou indignado. E Jesus olhou para o pai e disse: desde quando lhe sucede isto? E ele disse, e Jesus então olhou para o rapaz e disse: espírito mudo e surdo, sai dele. E logo o deixou. Impressionante isto. Porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus de Nazaré não levou o mesmo tempo para libertar aquele rapaz, em que os discípulos de Cristo, pelo tempo que tiveram, ainda não conseguiram. Então eu aprendi uma lição. Quando eu orava a Deus sobre essa passagem da Bíblia, o Espírito Santo me disse: ei, quanto tempo você quer para resolver um problema? E eu disse: depende do problema. Eu disse: não depende o problema, ou qual seja o problema, depende do tempo que você está disposto a passar comigo. Então tem pessoas que elas ainda não conseguiram entender que o tempo que você investe em Cristo, em oração, o tempo que você investe em buscar a presença de Deus, vai ser tão mais importante do que o problema que você está atravessando, o momento difícil que você está passando. A questão, você sabe o que é que nós queremos que resolvemos os nossos problemas com pouco tempo que passamos com Deus. E quando você começa a sofrer ataques espirituais, você acha normal orar menos, porque você está muito cansado, você está muito afadigado, você se encontra muito ocupado. E aí você esquece, de João, capítulo de número 6, verso 36. Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais outras coisas vos serão acrescentadas. Mas você não quer acreditar porque você é crente. Não, isso jamais, eu jamais vou sofrer ataques espirituais. Eu não estou orando mais como eu deveria, e eu sei que eu deveria orar mais, é porque eu chego em casa tão cansado, sabe? Que às vezes o Senhor, Deus, o Senhor entende, Deus? Como é difícil pregar para crente, meu Pai do céu. Veja que outra coisa, que pessoas que sofrem de ataques espirituais, vigia menos. Você começa a vigiar menos, a se policiar menos, e não percebe. O que antes você se vigiava, até mesmo em rodas de determinadas pessoas, que você outrora dissera para você mesmo que não iria mais se sentar, aos passos curtos você vai retornando, e você não vigia. Agora você começa a deixar de vigiar, de estar atento. Você começa a assistir determinados tipos de programação que no começo da sua caminhada você jamais assistiria. Mas hoje não. Hoje você acha normal. Hoje você acha natural. Você se ocupa em séries em cima de séries que não te acrescenta absolutamente nada no tocante da parte do que é de Deus, que te torna um ser espiritual. E o teu tempo vai passando e tudo que você tem para dizer é: estou espairecendo, eu estou descansando a minha mente, porque na verdade você não consegue aceitar que é também uma investida de um ataque espiritual que te leva a vigiar menos, se envolve menos. Aos poucos você vai começando a se envolver menos com as coisas de Deus. Escute, aos poucos você vai começando, sem perceber, você vai se envolvendo menos com as coisas de Deus. E aí começa o perigo, porque quanto menos você se envolve com as coisas de Deus, menos você terá compromisso com as coisas de Deus. Enquanto isso vai acontecendo, você vai se acomodando, você vai se apostatando, você vai se esfriando, mas você não consegue perceber. Porque antes você vigiava mais, não vigia tanto. Antes você se ocupava mais com as coisas de Deus, você já não se ocupa tanto. Mas você não quer aceitar que isso possivelmente é ataques espirituais, porque você vai dizer: não, eu não me ocupo mais, porque eu estou no corre-corre, eu tenho faculdade, eu tenho que estudar, eu tenho filhos para cuidar, eu tenho uma casa para zelar, eu tenho meu trabalho em que eu tenho que trabalhar. Sim, Deus conhece a tua vida mais do que ninguém. Deus sabe da tua vida, Deus conhece você,
Deus tanto sabe quem é você que te trouxe aqui para ouvir o que você está ouvindo. Preste atenção e abandone o celular por um momento, senão eu vou até aí e tomo da sua mão. Você precisa entender isso em nome de Jesus. A não ser que você esteja lendo Apocalipse capítulo 12, do versículo 1 até o versículo final. Mas se não for, até distração é um ataque espiritual. Você vai ver isso daqui a pouco. Você tem tempo para estar no celular, você passa a noite toda lá. Começa quando sair daqui, vai até de manhã. E quando chegar no trabalho, você continua fazendo a mesma coisa. Por que nós não fazemos para os homens, mas fazemos para Deus? E às vezes você não percebe que o inimigo, o diabo, ele não fica lá fora quando o culto começa. O diabo não fica lá fora. Você pensa que ele fica lá fora? Não. Ele tem que lhe distrair. Já que ele não conseguiu impedir de você chegar aqui, ele tem que fazer alguma coisa para você, sem perceber, desviar a sua atenção. Porque se a sua atenção está voltada em outros lugares ou em outro caminho, não tem como você assimilar as duas coisas, uma vez que a palavra não é humana, é espiritual. Então você veja que você vigia menos, se envolve menos, sente menos temor. Sente menos temor. E esse temor aqui não é medo. Não é medo, estou com medo de Deus. Não, Deus não quer que nenhum de nós tenhamos medo dele. Esse temor é obediência. Obedecemos menos, nos rendemos menos, nos doamos menos. Mas agora há pouco nós acabamos de cantarmos um louvor. Eu não sei se foi porque a levita estava cantando, ou porque simplesmente nós fomos juntos como vagões e nem prestamos atenção naquilo que estamos falando para Deus. E acabamos de cantarmos esse louvor agora há pouco, e você sabe muito bem, em nome do Senhor Jesus, quando nós dizemos que Ele virá, que Ele voltará, e acabamos de falar que Ele governa a nossa vida, que Ele é o dono da nossa vida, e que a nossa vida é gastada por Ele e para Ele. A pergunta é: no que você tem gastado a sua vida para Deus, criatura? No que você tem gastado? Mas você estava cantando para Deus. Você estava dizendo para Deus que você gasta a sua vida. Sim, está aqui até um louvor, que quando eu subi aqui o Espírito Santo pegou e disse: ei, fale sobre isso, porque eles estão cantando algo para mim que não estão fazendo e nem estão percebendo, que estão transformando o louvor em pecado para si mesmos. Porque este louvor, ele diz de forma bastante clara. Olha o que é que ele diz aqui: e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E aí ele começa dizendo que por ele e para ele gastamos o que, pessoal? Gastamos o que? Estão com medo de falar, irmãos? Gastamos o que? A nossa vida. Deus não está dizendo que você precisa fazer a obra de forma itinerária como eu faço. Mas o que Deus está tentando lhe dizer é: ei, antes de você louvar ou cantar, preste atenção no que você está cantando para mim. Porque você está dizendo para ele, no caso para Deus, que você está gastando a sua vida para Ele. Ah, pastor, pois a partir de hoje, quando louvar este louvor aqui, eu não vou mais louvar, eu vou ficar de boca fechada. Não, não funciona desse jeito. Você só tem que entender que quando estamos sofrendo os ataques espirituais, sem que nós percebamos, infelizmente, nós vamos entrando e adentrando a essa situação que Ele está nos falando. Obedecemos menos e se importamos menos. Nós nos importamos menos com as coisas de Deus. Isso vai acontecendo aos poucos. Isso vai, sabe, sem que nós percebamos. E isso vai ficando de lado. As coisas espirituais vão ficando de lado. E nós precisamos que Deus nos ouça. Precisamos que Deus nos abençoe. E precisamos que Deus faça a obra na nossa casa, na nossa família. Mas nós esquecemos que essas atitudes e comportamentos nós também levamos para dentro da nossa casa. Nós levamos para dentro da nossa família. Então você veja que vigiamos menos, se envolvemos menos, sentimos menos temor, obedecemos menos e nos importamos menos com as coisas espirituais. Outra coisa, 3, aos poucos, aquilo que antes incomodava para de incomodar.
Antes, quando você aceitou Jesus, lhe incomodava ouvir determinados tipos de piadas picantes. Hoje você até tem as suas para contar. E você ainda acha bonito e ri também. Mas antes não. Antes você evitava ver determinados tipos de cenas, porque você sabia que está escrito lá no livro de Jó, no capítulo de número 31, eu não porei mais os meus olhos. Então, por você saber que está lá escrito, como Jó falou a Deus, então você tinha um certo temor. Hoje não, hoje é uma curiosidade que você fica com o olho aberto e outro fechado. É impressionante dizer que o salmista Davi dizia assim: não porei coisas más diante dos meus olhos. É importante você entender isso, porque isso são ataques espirituais que você simplesmente não vai percebendo. O seu namoro se torna um namoro mais picante. Sabe, o passa a mão aqui, o passa a mão ali, o passa a mão acolá, e você não vigia em relação a isto. Então você veja que também ataques espirituais, aos poucos, aquilo que antes incomodava, para de incomodar. Quarto, o que antes era alerta, vira rotina. Antes você estava de antenas ligadas. Antes o que era alerta para você: espera aí, algo está acontecendo, não está certo. Eu não li a palavra de Deus em todo dia. Espera ainda, não, isso está errado. Não, que é isso? Eu não vou passar este dia sem ler a palavra. Antes você tinha suas antenas ligadas. Antes você tinha suas antenas ligadas, você estava atento, sabe? Você era aquela pessoa atenta. E se eu estou falando fora da palavra, me perdoe, mas antes você era atento, e Deus está lhe dizendo porque Ele sabe que você era. Você não virava um dia em cima de outro sem antes não ler, meditar na palavra de Deus. Hoje você faz mais por obrigação e por devoção. Você não faz mais por temor, você não faz mais por renúncia, você não faz mais por prazer, por desejo, por vontade. Espera ainda, eu quero me alimentar, eu quero me fortalecer, eu quero saber o que é que o Senhor tem reservado para mim nesse dia, porque esse é o dia que o Senhor fez. E você está passando por esses ataques espirituais e nem percebe, e nem nota, porque antes o que para você estava de antenas ligadas, hoje se tornou rotina. Então não, eu leio amanhã eu leio a palavra, porque você achou que por não ter tempo no dia que está terminando, você então amanhã você ler a palavra. Mas antes você não fazia isso, irmão. Antes você não fazia isto. Quinto, a Bíblia diz que o que antes era perigo vira costume. Você vai criando costumes de certas coisas, sabe, que você nem percebe. E tudo isso por conta de ataques espirituais. Porque tudo que o inimigo quer é que infelizmente você venha reverter o testemunho de Jesus Cristo. Sim, eu vou repetir: tudo que o inimigo quer é que você venha reverter os testemunhos de Jesus Cristo. O ruim, você sabe o que é? É a pessoa aceitar. O ruim é você chegar para a pessoa e falar o que você está ouvindo, porque ela vai dizer: não, mas eu não estou desviado não. Eu não estou desviado. Não, eu não estou, eu estou bem, graças a Deus. É complicado, por quê? Porque uma vez que esta pessoa não tem um pleno conhecimento de tudo que está na palavra de Deus, ela vai acreditar que está desviada e já está no mundo. Ali é só consequência. A Bíblia diz que muitos custam a perceber por acharem que não saíram da fé. Não, eu estou na fé. Então muitos custam a perceber por acharem que não saíram da fé. Porém o inimigo já o tem conseguido esfriá-lo por dentro em silêncio. Sutilmente, delicadamente, sorrateiramente, já os tem conseguido esfriar. E a pessoa não percebe. E a pessoa não percebe. E tudo isso porque ele vai trabalhando na surdina, você está me entendendo? Ele vai trabalhando em silêncio, sabe? Ele vai ali, a pessoa não percebe, porque as coisas vão acontecendo e ela não consegue perceber. A Bíblia diz que o dragão, fazendo guerra contra os que guardavam os mandamentos de Deus e mantinha o testemunho de Jesus. Isso tem a demonstrar que os ataques espirituais não é apenas contra
quem tem a falar de Deus, e se encontra os que guardam os mandamentos e os que permanecem e continuam fiel. Então você veja que ele faz esse ataque. Ele não vai atacar quem na verdade já está na situação que está. Por quê? Porque infelizmente ele já conseguiu levá-los à situação que se encontra. Então de repente você diz: olha, meu pastor, eu sou fortemente atacado. Eu sou atacado em não orar, sou atacado em não ler a Bíblia, sou atacado em não vir à igreja. Eu sou simplesmente atacado, sabe? E eu fico me perguntando: meu Deus, o que é que está acontecendo? Simples, você está ouvindo. Você está ouvindo. A Bíblia nos mostra que isso tem a demonstrar que os ataques espirituais não é apenas contra quem está falando de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo de número 2, Apocalipse, capítulo de número 2, olha o que é que a palavra de Deus nos diz. Apocalipse, capítulo de número 2, no versículo de número 4. Apocalipse capítulo 2, verso 4. No mesmo livro, ele diz assim: tenho, porém, contra ti, não é a favor, é contra, que deixastes o teu primeiro amor. Porém, tenho contra ti, que abandonastes, que deixastes, que relaxastes no teu primeiro amor. Sabe aquela empolgação? Sabe aquele ardente desejo dentro de você, que nada mais importava na sua vida do que fazer a vontade de Deus? Sabe aquele desejo, aquela vontade, aquela fome, aquela sede, que todos nós, se não nos policiarmos, nós deixamos de lado? Pois é, a Bíblia Sagrada está dizendo que Deus deixou-nos reservado um versículo, que Deus tem contra os que abandonam, os que deixam de lado. Versículo de número 5, olha só o que é que ele diz: lembra-te, recorda-te, traze-te a lembrança, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Porém não adianta só dizer: Senhor, me perdoa, estou arrependido, porque ele vai dizer: e pratica as primeiras obras. Você deve se lembrar do dia em que iam até João Batista, iriam para passar pelo batismo nas águas, e João Batista dizia da seguinte forma: arrepende-te. Ele pedia para que aquelas pessoas se arrependessem, e ele então continuava dizendo: e produzi frutos dignos de arrependimento. Então o arrependimento é acompanhado de mudanças de atitudes e comportamentos, frutos, obra eficaz. Como eu lhe disse no começo, para os que já ouviram esta mensagem, a pergunta é: o que foi que mudou na sua vida de domingo para cá? E os que estão ouvindo de primeira mão o que é que vai mudar a partir de então, hoje, na sua vida? Porque ele está dizendo: arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Versículo de número 6, ele vai dizer para mim e para você. Olha só o que é que ele diz: tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolatas, as quais eu também odeio. O que ele quer se referir a estes? Que outrora estes diziam sobre aqueles que não praticavam, e que agora eles estão praticando a mesma coisa daqueles que antes eles criticavam. Não sei como que fulano de tal, não sei como ciclano e beltrano. E é exatamente isso que ele está falando. Quantos de nós não criticávamos, não apontávamos aquele irmãozinho, aquela irmãzinha? E hoje, se você não vigiar, você pode estar cometendo os mesmos ou até pior do que aquela pessoa. E ele continua dizendo, olha só o versículo de número 7. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio de o que, pessoal? Do paraíso de Deus. Diga: a recompensa. Não, está muito fraco. Diga: a recompensa.
O pior ataque espiritual nem sempre é aquele que te tira algo visível. Olhe para o irmão, dá uma sacudida santa nele e diz: segura esta agora. Não, mais uma vez, diga: segura esta agora. Isso daqui não é para quem não crê ou deixe de crer, é porque está na Bíblia. Os ataques espirituais é algo sobrenatural, e você precisa entender isso que eu vou lhe dizer agora. Preste atenção. O pior ataque espiritual nem sempre é aquele que tira algo visível. Eu queria lhe falar sobre algumas coisas importantes que às vezes você precisa acordar e despertar enquanto é tempo. Quando você adentra as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, você vai perceber que vai haver pessoas que só vão despertar, acordar para Deus, e principalmente por terem sido chamados por Deus, depois que perderam algo. Antes disso, não conseguiam com que os seus olhos pudessem ver. Por exemplo, você tem o rei Ezequias. Deus o chamou para servi-lo ainda quando criança. Porém a Bíblia diz que agora ele é adulto, e durante todo o seu tempo ele servira ao Senhor. Mas chegou o momento que ele se esfriou, se acomodou, e por achar que pelo tempo que ele tinha servindo a Deus, muito bem, obrigado, se apostatou, puxou o freio de mão. Até que um dia, infelizmente, o que é que ele vai fazer? Ele vai abrir as portas do palácio e, com o coração felicíssimo, vai levar a todos a ver e contemplar tudo que o Senhor fizera na sua vida. É mais ou menos assim. Eu tenho quase certeza de quem você era para quem você é agora. Olhe para mim, por favor. Eu tenho quase certeza de quem você era para quem você é agora. O que você tinha para o que você tem agora. Que de repente você não conseguiu entender que essa somatória de mudanças de vida, de resultados na sua caminhada, foi nada mais nada menos do que a recompensa do tempo que você e como você servira a Deus. É mais ou menos assim. No começo da sua caminhada, você orava mais porque queria alcançar um determinado tipo de objetivo na sua vida. Então você queria marido convertido, esposa convertida, filhos convertidos. Então você estava na casa de Deus, se era pela família na quarta-feira, se era libertação na sexta-feira, se era para ser revestido do Espírito Santo de Deus, você estava na casa de Deus. Você era aquela pessoa com as antenas ligadas. Espera ainda, hoje é dia do meu culto, eu não vou faltar por nada e nem por ninguém. E Deus é um Deus recompensador, e começou a te abençoar. E quando eu te convido a você olhar para trás, e eu tenho certeza que você vai perceber que se não fosse o Senhor na tua vida, e os ensinamentos que Deus tem te motivado e te ensinado, e que o Espírito Santo de Deus de alguma forma, ainda que batendo, porque como já disseram, o Senhor não sabe trazer uma mensagem que empolga, que levanta, é pancada, cajadada. Claro, a Bíblia Sagrada diz, querido, que nós crescemos muito mais com a repreensão do que com bajulação. Eu sei lhe bajular. Você quer que eu lhe bajule? Eu tenho pregações, irmão, de bajulação que eu fiz no Nova Metrópole, que você fica de boca aberta. Eu fiz durante 2 meses de pregação. A última mensagem que eu preguei foi baseada no livro de Provérbios. Quando a Bíblia Sagrada diz, está escrito que há pessoas que elas comem do mel e se lambuzam, enquanto que o faminto até o amargo é doce. Sabe aquela mensagem de dizer, gente, Deus vai te abençoar, coisa semelhante como essa. Só que a bajulação não traz crescimento. A correção não. A correção te leva a entender, espera ainda, o que Deus está querendo é me abençoar. Então de repente você para e pensa na sua vida, de quem você era para quem você é agora. Talvez você venceu depressão. Talvez você hoje, para a glória de Deus, trabalha por conta própria. Você não é mais funcionário de ninguém. Talvez hoje, para louvor e glória do nosso Deus, você até se veste de diferente. Talvez você hoje tenha uma casa que você sempre sonhou ter. Talvez de alguma forma, de alguma maneira, você olha para quem
você é hoje, e você começa a entender que foi um processo de Deus na sua vida. Durante esse processo você estava fervorosamente fervoroso, dedicadamente dedicado, você estava entregue verdadeiramente. Só que como rei Ezequias, que chegou o auge, chegou o momento que ele acreditava que tudo que ele tinha era tudo de Deus para a vida dele, que Deus não tinha mais nada para lhe dar. Ele puxa o freio de mão, ele se acomoda, ele simplesmente se esfria, e por conta disso agora, infelizmente, ele contrai uma enfermidade. Não que Deus quisesse, não que fosse plano de Deus, não que fosse a vontade de Deus. Não, porque Deus não é mau. A Bíblia diz que Deus é amor, mas diz a Bíblia que Deus usa a correção para ver se de alguma forma o filho abre dos olhos para que possa voltar ao seio do Pai. E o que é interessante é que a Bíblia diz que o profeta vai até ele e diz: ei, põe ordem a tua casa, porque dessa enfermidade tu não passa. Ligeirinho, o irmão Jorge, ele se lembrou de Deus. Ligeirinho, ele se lembrou dos tempos que ele virava o rosto para a parede e falava com Deus, quando o que ele tinha não era nada, quando o que ele possuía não era nada, enquanto o que ele era não era ninguém. No instante ele se lembra da paredinha, e ele vai orar ao Senhor. Ah, Senhor, ser servido de te lembrar como se Deus fosse esquecido. Ser servido de te lembrar que eu andei na tua presença em perfeição e com o coração perfeito. Como se o ser humano fosse perfeito no andar e no seu coração. E a Bíblia diz: e chorou Ezequias muitíssimo. Ele precisou passar por aquilo, não que fosse plano de Deus, a vontade de Deus, e foi uma linha muito fina, porque ele podia muito bem ter feito como os outros reis, como Uzá, que a Bíblia Sagrada diz que aconteceu a mesma coisa, mas esse endureceu o coração, e a Bíblia diz que até o dia da sua morte não buscou ao Senhor. Porém ele buscou a Deus, e Deus mandou o profeta, e o profeta então declarou a palavra, e ele foi curado. Talvez você deve se lembrar de um homem chamado Jonas. A Bíblia diz que Deus tinha um problema: salvar os ninivitas. Diga comigo, Deus tinha um problema: salvar os ninivitas. Quantos problemas Deus tinha? Um problema: salvar os ninivitas. E Deus chega para Jonas e diz: Jonas, eu quero que você vá e pregue aos ninivitas. O que Jonas fez? A Bíblia diz que ele vai caminho contrário. Agora Deus tinha dois problemas. Primeiro, era salvar os ninivitas. Segundo, era trazer Jonas de volta. Agora a Bíblia diz que ele adentra o barco, paga. E se ele paga, ele está gastando aquilo que certamente ele iria usar no tempo que ele estaria evangelizando na cidade dos ninivitas. Agora Deus tem um segundo problema: ter que repor financeiramente o que Jonas está desperdiçando e jogando de água abaixo. A Bíblia diz que vem tempestade, a Bíblia diz que vem tudo que você possa imaginar, e o barco começa a querer ir para um lado, querer ir para o outro. Agora Deus tem um terceiro problema, porque agora os marinheiros que estão dentro do barco estão correndo risco de vida, estão correndo risco de morte. Então, e agora? Vão morrer pessoas inocentes que não têm culpa da desobediência de Jonas. Então agora ele tem um terceiro problema. O que é interessante é que a Bíblia diz que ele então abre a boca e diz: ei, me lancem no mar, porque tudo isso vai cessar. Agora Deus vai ter o quarto problema: fazer de tudo para impedir a morte de Jonas. A Bíblia diz que agora ele sendo lançado nas águas, Deus vai ter o quinto problema: vai ter que arrumar um peixe que venha caber Jonas dentro dele. Agora ele vai ter o sexto problema, que é manter Jonas vivo dentro do grande peixe. Até que então Jonas se arrepende. E tendo ele se arrependido, agora o peixe vai, lança Jonas exatamente na cidade dos ninivitas. Porque para quem tem chamado não há momentos de intervalo comercial. Ele vai obedecer. E aí nós sabemos o que vai acontecer.
Veja que pessoas que estavam dentro do barco vão jogar seus pertences no mar, coisas vão acontecer que nunca era sequer para ter acontecido. Tudo por questão de quê? Porque muitos, na verdade, parecem não entender que existem ataques espirituais, que o inimigo faz com que determinadas pessoas não só tenham percas espirituais, mas até percas visíveis. O que você está esperando perder para acordar, para despertar? O que você acha que Deus, de alguma forma, precisa fazer para que os teus olhos espirituais se abram? Para que você entenda que nós não fomos chamados para nós mesmos, que nós fomos chamados para Deus. O que você está esperando? Mas Deus não é mau, pastor. Não, Deus não é mau. Eu sei que Deus não é mau. Mas uma coisa eu posso lhe dizer, não que Deus queira, mas Ele tem a permitir que certas coisas aconteçam para que nós despertemos, para que nós acordemos, para que os nossos olhos espirituais realmente consigam se abrirem. E eu termino em nome do Senhor Jesus de Nazaré, essa simples mensagem, esse simples recado de Deus, para que você possa refletir, para que você possa se perguntar, espera ainda, será que eu não estou sofrendo ataques espirituais? Será que não é exatamente assim como eu me encontro? Eu ouvi esta mensagem agora, domingo passado, estou ouvindo ela de novo, que saco, ó vida, ó céus. Mas será que o que foi que eu mudei de lá para cá? Será que eu não só tornei mais uma mensagem, mais uma pregação, pronto e acabou-se? Ou será que Deus está tentando de alguma forma me acordar, me despertar, para que os meus olhos se abram, e por isso correr o risco de trazer uma mesma mensagem que já tinha sido pregada domingo passado? E aí? O pior ataque espiritual nem sempre é aquele que te tira algo visível, mas aquele que rouba sua sensibilidade de perceber que está errado. Você perde a sensibilidade de perceber que está errado. Por isso que quando você chega para uma pessoa e diz, irmão, vigia, ele já vem com os quatro, né? A mão e os pés. Ele já olha para a pessoa e diz, não, eu estou bem, estou muito bem, estou, você nem... E a pessoa não percebe. Diga comigo, o pior ataque espiritual é aquele que me faz esfriar e ainda me levar a achar que é normal. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado. O pior ataque espiritual é aquele que te faz esfriar e ainda te levar a achar que é normal. Então, se teu marido chegar para você e dizer assim, você tem orado menos, é da sua conta? Cuide você da sua vida espiritual, que eu cuido da minha. Você não está vendo que você está ficando em casa, enquanto você podia ir comigo para a igreja? Vá, que os pés é seu, não são meus. Você não está vendo que eu estou ocupado demais? Tenho coisas para vender, tenho coisas para comercializar, tenho coisas para trabalhar. Olha a casa que eu tenho para arrumar. Você não sabe que eu tenho que arrumar a minha casa, varrer, passar pano, engomar as roupas? Eu trabalho a semana toda. Você não sabe disso? Aí você já sai para uma semana de trabalho esgotado. Não é por conta do cansaço, porque você trabalhou o domingo ou o sábado o dia inteiro, mas por conta de como você se encontra dentro de você. Porque a Bíblia diz que Deus dá vigor e força ao que não tem nenhum vigor e nenhuma força. O pior ataque espiritual é aquele que te faz esfriar e ainda você achar
que é normal. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Vamos aplaudir.